paz, pessoas, bom dia. Bem, mais um dia aí, presença de Deus, seguindo aí no nosso propósito de leitura. Nós que na semana passada vimos aí, ontem, a gente viu o maná cair do céu, também as codornizes, Deus providenciar aí alimento para eles diante do período em que eles estavam no deserto. E também a água de beber, lá próximo ao Monte Horebe, transformou a água em água de amarga para água doce. Esse aí era o primeiro instante, da primeira vez. E hoje, 18, 19 e 20 de Êxodo, junto com Mateus. Vamos lá? Você aí preparado, auxiliado pela sua Bíblia. Vamos orar para darmos início? Senhor, nós damos graças por mais esta manhã que nos entregaste. Agradecemos pelo teu amor, pelas nossas famílias. Agradecemos, Deus, pelo respirar. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Então aí, Êxodo capítulo 18, vai falar a mulher e os filhos de Moisés. Aqui começa a dizer que Moisés vai reencontrar a sua família. Por quê? Porque ele seguiu a caminho do Egito para encontrar metade do caminho seu irmão Arão, mas ele não levou esposa e filhos. Então, agora já sem perigo, vamos colocar assim, ele já poderia reencontrar sua família. E assim foi. A palavra diz assim, ora Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino na terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro, Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou. Indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Então, olha que interessante, Aqui você vê que o Senhor proporcionou ele reencontrar a família. Seu sogro aí, que também da mesma fé, era um sacerdote, e fala que ele era um sacerdote de Midian. Midian era um local ali próximo ao Monte Sinai, e lá eles se encontraram, os 2. Justamente quando o povo chega próximo dessa região, Mostra aí que o Senhor realmente trouxe a Jetro, proporcionou a família estar junta, e ele com os 2 filhos, com a esposa Zípora, o filho Gerson, o outro Eliezer, e aí eles estavam seguindo aí pela proteção do pai. E a palavra também fala que ele conta a respeito de tudo que tinha acontecido.
Ele relata aí o que ele viveu, as experiências que ele viveu com Deus diante de Faraó e dos egípcios, porque de fato eles eram o povo escolhido, o povo separado. E aí a Bíblia vai dizer, verso 9: Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando de mão dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior de todos os deuses, porque livrou esse povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Então aí nessa ocasião ele reconheceu que Deus realmente era com eles e mostra, né, ali eles fazendo o primeiro sacrifício, né, ou seja, um holocausto. Um holocausto é um sacrifício a Deus, ao Senhor, ele e todos os demais ali. Seguimos então. Conselho de Jetro para a escolha dos auxiliares de Êxodo. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre eu e o povo. Entre eu e o outro, e lhes declare os estatutos de Deus e de suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como teu povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus, e ensina-lhes os estatutos, as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sempre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Então aqui, Jetro sendo aí mais experiente, né? Ele fala que você tem que demandar, tem que dividir, né? E que Moisés provavelmente ia ficar muito sobrecarregado, porque todos os dias ele buscava sentar ali e orientar todo o povo sozinho, ensinando tudo. Mas, como eu disse, né, esse processo aí não estava bom. Esse processo era difícil e se ele continuasse assim, ele ia morrer, desfalecer. O termo foi usado, né? E aí ele fala que essa palavra, era pesado fazer isso sozinho, né? E aí, Jetro, ele dá um importante conselho a Moisés. Ele fala assim, representa aí, vamos colocar outras pessoas para poder ensinar a lei. Você sabe ensinar. Não estou dizendo que você não sabe. O negócio é que tem pessoas qualificadas. Tem pessoas tementes a Deus. Existem pessoas... Mas ele fala que homens, né? Homens de verdade. A gente que acha que essa expressão é nossa, né? Essa expressão é de Jetro. Vira homem de verdade. Expressão do sogro de Moisés aí, para que fique mais tranquilo as coisas, né? E assim,
ele pede para que sejam separados homens, chefes para 1000, chefes para 100, que é o primeiro discipulado da Bíblia, né? A gente vê aí o primeiro discipulado acontecendo, para que eles possam orientar. E quando não tiver jeito, traz a causa para Moisés, que ele vai resolver. E aí, ele vai dizer no finalzinho, né? Se isto fizeres, e assim Deus tu mandar, poderás então supor, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés estendeu as palavras de seu sogro e fez tudo quanto lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo a causa grave, trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a tua terra. Então seu sogro aí seguiu viagem, né? Trouxe sua esposa, trouxe seus 2 filhos, e depois, logo em seguida, ele segue viagem para retornar para casa. E aqui a gente vai continuar. Moisés capítulo 19. Deus fala com Moisés no monte Sinai. A palavra vai dizer assim, ó. No 3º mês da saída dos filhos de Israel, vamos dizer que eles saíram em dezembro, então aqui já em março, né? Só estou supondo, vieram ao deserto de Sinai. Ali eles estavam próximo do monte Sinai, e agora eles estavam já no deserto, bem mais próximo ao pé do monte ali. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto que fiz aos egípcios como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, ele fala que se a gente guardar a aliança dele, né, nós seremos a propriedade dele particular. E aí ele diz: Vós me sereis reino de sacerdotes e na nação santa. São estas as palavras que falaras aos filhos de Israel. Então ali, acampados, né? Ali eles ficaram. Na verdade, a Bíblia vai dizer que eles vão ficar 11 meses naquela região. Então, bastante tempo até, né? Quase 1 ano naquele lugar. E logo mais eles vão subir. Eles não, né? Perdão. Logo mais Moisés sobe, né? Fala que subiu, verso 3, o monte. E ali ele recebe uma instrução de Deus, né? Lembre você que é o mesmo local, o Monte Sinai, aonde ele viu ali a sarça ardente, aquele primeiro encontro com ele antes dele ser enviado. Então aqui ele reencontra aí com Deus no mesmo local. E ali, de acordo com a Bíblia, né, vai dizer que ele vai instruir o povo para que eles sejam aí propriedade particular, né? Fala que eles foram conduzidos fora do Egito, mas que Deus havia livrado os egípcios e adotado o povo dele, separado mesmo como uma nação em especial. Ele fez uma aliança peculiar, fala que eles seriam propriedade de Deus. Então, inicialmente, a intenção de Deus era que todo o povo de Israel fosse sacerdote, e não somente, como nós sabemos, uma das tribos de Levi. Ele queria separar todo o povo. A aliança era para todos. Todos são a nação de Israel, o povo separado, o povo escolhido.
mas a intenção era que aquele reino fosse de sacerdotes. Todas aquelas pessoas fossem sacerdotes de Deus, né? E aí, a gente sabe que não foi bem assim. Mas vamos dar continuidade aqui. Verso 7. Moisés transmite a palavra de Deus ao povo. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e lhes expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tendo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam, porque em ti. Creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então aqui fala que Deus sempre se encontrava com Moisés, mas talvez as pessoas levantassem questionamentos, né? Ele está indo orar lá, mas ele falou mesmo? Deus falou mesmo com Moisés? Será verdade isso? Né? E aqui ele fala que ele vai trazer um sinal. Além dele estar sempre falando com Moisés, agora vai haver uma nuvem escura, que vai representar aí a presença de Deus, para que as pessoas não venham questionar. Você está falando com Deus, não está? Vendo a nuvem, não tem como, né? Estou falando com Deus, não me importune, né? E aqui Moisés comenta isso com o povo. Verso de número 10 vai dizer assim: diz também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia. Porque ao terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Olha só, a Bíblia sempre faz coisas que remetem do antigo para o novo, né? Quando ele fala que é para eles se limparem, se prepararem, que ao terceiro dia eu encontrarei com eles, assim como foi com Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ele teve um encontro conosco. Então, aqui também rebate a esse período de Cristo, né? Tem essa ligação, né? Se preparar, se limpar, se purificar, tomar um banho mesmo, né? Eles tinham um banho sacerdotal que eles realmente lavavam entre as unhas, entre os dedos. Gente, eles habitavam no deserto, não tinha chuveiro, a situação, a água escassa, a água precária. Então, era um momento assim realmente muito de importância tomar um banho fresquinho, ficar cheirosinho, porque estar com Deus era importante, né? E assim ele orientou o povo. E como fazer isso, né? Ele disse também no verso 12: marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que o tocar, o monte será morto. A gente sabe que a presença de Deus, nós, meros mortais, a gente não aguenta, né? A presença de Deus. A nossa estrutura não foi pronta para isso. Então Moisés teve que estabelecer limites em torno do monte para que ninguém se aproximasse e morresse, né? E assim foi. E nenhuma pessoa, nenhum animal, nada poderia chegar próximo. Vai continuar dizendo assim, ó: mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado quem seja. Animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirá ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estáis pronto ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Então, além deles serem purificados, né, serem suas vestes lavadas,
e também tinham que se abster de relações sexuais, né? Todos tinham que ficar guardados durante 3 dias, né? Para que o Senhor pudesse aparecer de forma visível, não somente para Moisés, mas para todo o povo. E eles deviam estar preparados, né? E aí, verso 16, Deus vai se revelar aí no monte. A palavra diz assim: ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clagor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E ao clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que transpasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes, se chegam ao Senhor, se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai? Por que tu nos advertiste, dizendo: marca os limites ao redor do monte e consagra-o? Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o limite para subir ao monte, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhes disse tudo isso. Então, começa dizendo aí que ele apareceu como um relâmpago, né? E relâmpagos, trovões, uma grande nuvem. Quer dizer que se quando a gente vê chuva forte vindo, a gente já fica com medo, imagina acompanhar tudo isso sem indício de chuva, né? Você vê o céu escuro, você vê os trovões. Ontem mesmo por aqui choveu, e até bastante, né? E aí a gente vê tudo escuro, a gente já fica amedrontado. Imagina eles ali ouvindo aquilo ali tudo. E além disso, havia um ressoar de uma trombeta, né? De maneira que todo o povo realmente ficasse sabendo. Servia aí de aviso ao povo. Então Moisés levou o pessoal para fora do acampamento, né? Para estar próximo ao monte. O acampamento ficava ao pé do monte, mas não muito próximo, né? Ficava ali mais ou menos de uma maneira que eles tinham que se deslocar, né? Assim fala a palavra. E fala que ali é como se houvesse uma fornalha ali, provavelmente como se houvesse um vulcão, né? Uma fornalha, uma fumaça e fogo, né? Tudo aquilo ali muito forte. E fala que desceu ali no monte o Senhor e Moisés subiu. E fala que as pessoas também queriam subir, né? E por isso foi necessário estabelecer limites ali, para que esses limites não fossem ultrapassados, para que aquelas pessoas não morressem. E quem realmente se aproximasse do limite seria morto. Então, assim, quem tinha livre acesso a Deus, ao Senhor, a Yahvé, seria somente Moisés e Arão, né? Mas os demais teriam que ficar abaixo. Mas você sabe que a curiosidade é muito grande, né? O gato morreu de velho, mas a curiosidade
existe desde que o mundo é mundo, desde que de Adão e de Eva, né? Lembra a história do fruto do conhecimento do bem e do mal? E as pessoas, elas começaram a querer subir. Elas tinham visto aquele fenômeno ali, aquilo ali acontecendo, elas ficavam curiosas, né? E não sabiam nem explicar aquilo, mas elas queriam estar próximos daquilo. Mas ele adverte, marca os limites e não deixa ninguém. Desce lá e fala que só os sacerdotes podem subir, não é para subir. E aí, ao mesmo tempo, no 23, Moisés fala, ué, Senhor, mas você falou que a gente poderia subir? Como que a gente vai fazer? Mas ele fala, demarca e não deixa. Somente os sacerdotes vão subir. E aí, Êxodo 20, a gente vai ver o relato aí dos 10 mandamentos, né? Esse aí que você não pode esquecer nunca, né? Os mandamentos, deixando claro aí as palavras de Deus para cada um de nós, não só para Moisés e ao povo, mas diretamente a cada um de nós. Aqui estão as leis do Senhor, né? 10 mandamentos, conhecido como decálogo. Essa palavra aí decálogo, ou 10 palavras do grego, né? Então, 10 palavras, decálogo, 10 mandamentos, lei de Deus. Eis aí as 10 palavras, as 10 alianças que Deus fez diretamente com o povo. E aí, como começa aqui? Diz assim, então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Então, mais uma vez, ele mostra, né, que ele havia tirado, ele repete, para ficar bem frisado, para ficar guardado. Eu quem tirei vocês da terra do Egito. E aí, do primeiro ao quarto mandamento, você vai ver aí o relacionamento do povo com Deus, enquanto os outros 6 mandamentos falam aí do nosso relacionamento entre nós mesmos. Então, primeiro mandamento, né? Vamos lá, capítulo de número 3, número 3, diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Então, o primeiro mandamento fala que somente ao Senhor. Ele é exclusivo. Ele é o Deus que havia criado tudo, né? E nós somos propriedade dele. Então, jamais ele aceitaria que sua glória fosse dividida com outros deuses, né? Não aceitou com os deuses do Egito, quem dirá com os deuses de outros povos. Somente a ele deveria ser adorado. Verso de número 4 diz assim, não farás para ti imagem de escultura. Do 4 até o 6 é um mandamento só. Fala assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima, nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, não farás para ti imagem de escultura. Aqui ele proibiu imagens esculpidas, né, que representam aí qualquer tipo de divindade, qualquer outro tipo de símbolo, de ídolo pagão que eles faziam na época, e hoje nós também temos isso, né, a representação de pessoas com imagens. Gente, isso Deus abomina. Aqui a palavra fala sobre isso, né? Nós temos também um salmo que relata
que eles têm olhos, mas não veem, têm bocas, mas não falam. Peraí que eu vou pegar a referência. Ó, Salmo de número 115 diz assim, ó: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor à tua misericórdia, à tua fidelidade. Porque dirias às nações: onde está o Deus dele? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra de mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem, e quantos nele confiam. E aí vai falar que Israel confia no Senhor, não em deuses pagãos, em outros deuses. Então, quando você conversa com alguém que tem aí a fé, né, católica, por incrível que pareça, esse mandamento não consta na Bíblia deles. Não farás para ti imagem de escultura. Mas Salmo 115 está lá. Então aqui está o seu argumento, né? Os deuses dele, na época, né, do Antigo Testamento, eles faziam ídolos de ouro, de prata. E aí ele ressalva que esses são ídolos, né? São feituras por mão de homens. Eles têm olhos e não veem, têm bocas e não falam, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam. Então eles não falam, eles não emitem som, eles não podem fazer nada. Fala que se você crê nesses ídolos, você se torna semelhante a eles. A gente tem até uma irmã, né, a Selma, que fala que quando pequena, quando a mãe dela leu isso para ela tinha medo já de pequena, quando frequentava a igreja católica, porque ela tinha medo de virar estátua. Então ela evitava de olhar as estátuas, porque ela tinha medo de virar estátua, por conta desse salmo, né? Então, assim, alguém que já tinha um entendimento não de que nós vamos virar estátua, né? Mas de que ali é simplesmente algo oco, né? Quem pode fazer algo por nós? Somente Deus. Deus pode fazer algo por nós. E Ele é um Deus invisível, nós não podemos enxergá-lo, nós não podemos vê-lo, ninguém viu Deus, a não ser Moisés que viu as costas. Então, não faça alusão a isso, né? Esqueça. Imagens não são algo que Deus se agrada, né? E até pessoas, às vezes a gente acaba idolatrando pessoas. Somente a Deus prestarás culto, somente a Ele. A gente tem que vigiar aí, né? Não se deixar levar pelos nossos corações. Às vezes você pode amar muito uma pessoa e dizer: eu adoro fulano. Não, essa palavra não pode estar na sua boca. Você gosta dessa pessoa, você ama essa pessoa, mas adorar somente a Deus, somente a Ele. Versículo 5, darás culto, somente a Ele darás culto. Porque se assim você o fizer, você ainda diz, né, que a terceira e a quarta geração aborrecem o Senhor. Então, quando você assim faz, você ainda toma, sabe aquela palavra maldição hereditária? É sobre isso. Você aborrece a Deus até a sua quarta geração. Por isso que a gente faz o encontro com Deus, a quebra de maldição, né? Para tirar aí algo que os nossos pais cometido, os nossos avós, porque alguns pecados eles trazem iniquidade também para cada um de nós. Eles têm um peso sobre as nossas vidas também. Só que quando um dos nossos familiares alcança a graça de Deus, ele fala que a misericórdia alcança até 1000 gerações. Então, até 1000 gerações é alcançado quando nós entendemos que somente há um Deus, o Eu Sou, o Yahvé.
Terceiro mandamento, no versículo 7, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então aqui ele deixa bem claro, né? Não tome o nome do Senhor em vão. Não se envolva aí em blasfêmias, em falsos juramentos, em adoração fingida, em encantamentos, nada disso, né? Porque o Senhor não vai ter você por inocente, não. Então, não adianta se fingir de desentendido se você sabe o que é certo. Não faça falsos juramentos, blasfêmias, adoração fingida, encantamentos, entre outros aí. Usar o nome somente de Deus por o que realmente é necessário, né? Às vezes a gente topa o dedão e fala: ai Senhor. Imagina se toda vez ele parasse para olhar para cada um de nós toda vez que você fale: ai Senhor, né? Então, pensar mesmo a hora que você for chamá-lo. Você gosta, você que é mãe, que seu filho te chama toda hora? Falo que se a gente ganhasse 1 centavo toda vez que a gente fosse chamado, a gente estava milionário. Da mesma forma, Deus, né? Você tem que ficar ligado nisso também. Não ficar chamando ele toda hora sem ter motivo algum. Quarto mandamento, verso 8, diz assim: lembra do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todas as tuas obras, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Né? Aqui a palavra fala que nós devemos tirar um dia para consagrar a Deus. Por quê? Porque assim ele também fez. Ele criou em 6 dias o universo, o mundo, tudo que a gente tem aqui hoje. E no 7º dia, ele descansou, né? Então, diferente mesmo de ser escravos aí todos os dias do nosso trabalho, a gente tem que tirar um dia para separar para Deus, né? E por que sábado, né? Sábado porque foi o dia que ele fez aliança com Deus, com o homem, né? Foi o dia que ele santificou. Se você for ver pelo seu calendário, o dia da semana começa no domingo e o último dia da semana é o sábado, né? Mas e por que hoje a gente guarda o domingo e não o sábado? A igreja, ela tem por sinal que Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Antigamente, né, na lei de Moisés, o Antigo Testamento, o sábado ele foi criado e o sábado chamava Shabat, né? Eles ainda, Shabat, esse termo aí foi utilizado, né, para estar guardando aí o último dia. Só que quando nós instituímos aí o calendário, a gente passa a guardar o domingo. Por quê? A gente quer separar o primeiro, visto que no calendário você vê que o domingo é o primeiro dia. Por mais que para nós seja o último dia da semana, na cabeça da gente, mas o domingo é o primeiro dia, ele passou a ser o primeiro dia da semana, né? Mas na verdade, o domingo aí, no calendário romano, é o primeiro dia da semana. E o Senhor, ele é o Senhor de sábado. Jesus, ele aboliu o sábado. Ele aboliu o sábado. Ele diz que não há problema nenhum a gente descansar no domingo em vez de no sábado. O sábado foi criado para nós, para
Sábado, o significado de sábado chama descanso, pra você ter uma ideia. O dia de sábado. Dentro do hebraico, né? Dentro da Bíblia, dia de descanso. Todo mundo tem que descansar, né? Todo mundo tem necessidades, todo mundo precisa parar um dia ou outro. Mas até Deus aí precisa de um dia para parar. Precisou de um dia para parar, quem dirá nós. Mas hoje guardamos o domingo por conta dessa alteração no calendário. Colocamos o domingo como primícia e separamos o primeiro para Deus. Por mais que para nós parece que o domingo é o último dia da semana, mas na verdade é o primeiro dia da semana. E aí esse dia a gente separa para Deus. Não é que a gente está quebrando a lei, não. Nós não estamos quebrando a lei, porque agora Jesus, ele mesmo, trabalhou no sábado e ele explicou que ele é o Senhor do sábado. No sábado, lembra que ele abençoou, ele curou uma pessoa no sábado, ele foi questionado pelos fariseus, né? Que negócio é esse que você está fazendo cura no sábado, né? Que está quebrando todas as regras, está abolindo as leis, os mandamentos? Mas não, né? Nós não somos, Deus fala que a gente tem que separar um dia, seja qual for, separar um dia para Ele, independente de qual for. E nós colocamos, a partir do momento que o calendário foi mudado, né, foi estipulado, separamos o primeiro, né, o primeiro dia para Ele. Lembra a primícia? E os apóstolos lá, né, eles ensinam para nós que não importa o dia da semana, o mais importante é você separar um dia para Ele. Quer ver? Vou ler para você aqui. Romanos, capítulo de número 14, versos 5 e 6. Diz assim, ó. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor, o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. Quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Então aqui, no caso, ele está dizendo, não importa o dia da semana, né? O importa é a gente separar um dia para eles, para Ele, para Deus. Deixa eu abrir uma outra referência aqui, Hebreus, capítulo de número 4, versículo 9 e 10. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então, é importante a gente separar um dia para louvar o Senhor, seja lá qual for, né? Nós passamos a utilizar o domingo. Essa mudança, ela não é errada, né? Mas como eu disse, assim como o apóstolo Paulo separou, o importante é você separar um dia para você descansar nesse dia, descansar em Deus, tá? Não é ficar parado fazendo nada, não. Voltemos agora, então, para Êxodo. Agora, versículo 12 diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí esse mandamento com promessa, né? Mostra a importância da família, tanto naquela época como nessa atual, né? A importância da gente honrar. Primeiro mandamento aí com promessa, para que os nossos dias sejam aumentados. Se você for um bom filho, uma boa filha, você vai ter longevidade de vida. Mas se não, sinto muito, amado. E aí, o versículo 6 diz assim, não matarás. Então, a gente viu lá o homicídio acontecendo lá no princípio, lá no começo, né? Vimos também
os filhos aí de Isaac tirarem a vida. Jacó, os filhos de Jacó, tirarem a vida aí, querendo vingar a própria irmã. E a gente sabe que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então a figura humana em si, ela é considerada sagrada, né? Nosso corpo também não é nosso, nossa vida não é nossa, não pertence a nós, pertence somente a Deus. Então nenhum homem está qualificado a tirar a vida do outro. Isso é uma grave transgressão que você faz a Deus, né? Assim como a pena de morte também, ninguém tem o direito de julgar. Hoje nós temos as leis, mas é Deus quem julga. A gente sabe que hoje existe esse controle em alguns países de questão de penalidade de morte por conta do pecado que cada um comete diante da lei dos homens, diante da lei da sociedade. Dependendo do que você fizer, nos Estados Unidos, países desenvolvidos, nós subdesenvolvidos não, a maior pena que nós temos no governo atual é uma pena de 25 anos para homicídios aí qualificados. Mesmo assim, a pessoa não pode ficar eternamente, não existe prisão perpétua no Brasil, tá? Nos Estados Unidos sim, mas no Brasil não. Mas aí a lei fala para que nós não venhamos matar, porque nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos do Pai. E isso transgride o que o Senhor nos ensinou. Sétimo mandamento diz, não adulterarás. Então, o Senhor, ele proíbe relações fora do matrimônio. Você tem que ter o seu casamento instituído por Deus. Escolha a sua esposa e algo diferente disso, você já comete adultério. Você está traindo a Deus, a sua esposa, você está pecando contra o Pai. Está fazendo algo aí que desagrada, afrontando os princípios do Senhor. Oitavo mandamento, não furtarás. Então aqui Deus está avisando cada um dos israelitas sobre o direito de propriedade particular. O que é seu e ponto. Não cobiça o do outro. Nono mandamento, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né? Proibiu aí você falar mal dos outros. Tem que guardar a reputação das outras pessoas, né? Não pode, de maneira nenhuma, se levantar contra as demais sem você ter certeza do que você está falando, né? Porque aí é aquela questão que a gente viu de Mateus. Você está com problema com a pessoa, tenta resolver sozinho. Se não der, leva mais um. Se não der, leva mais outro, leva dois. Se não der, aí você sim expõe para a congregação. Mas no sentido de resolver. Expor, para somente expor, é fofoca. Deus abomina a fofoca. Verso 17. E o último mandamento diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O último mandamento aí que fala sobre as intenções do nosso coração. Então, não pode matar, não pode adulterar, não pode furtar e também não pode ficar pensando naquilo que não é seu, naquilo que não lhe pertence. Lembra do direito de propriedade que nós dizemos ali? É sobre isso, o que é seu e o que é do outro é do outro. E agora Moisés é mediador entre Deus e o povo de Israel. Diz assim, todo o povo presenciou trovões e relâmpagos e o clangor da trombeta. E o monte fumegava e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos, tu te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais,
Deus veio para vos provar e para que seu temor esteja diante de vós, a fim de não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, aonde Deus estava. Então, vendo aí os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, tudo ali acontecendo, mostra que eles tiveram medo dessas manifestações da glória de Deus e pediram para avisar a Deus. Moisés fala lá com ele que a gente está com medo mesmo, a gente tem medo de morrer e não vai dar para nós não. A gente vai ficar daqui mesmo, só observando. E aí ele tenta ainda tranquilizar o povo, né? Fala assim, gente, aqui vocês só estão vendo que realmente Deus é Deus, né? Não é para ter medo. Vocês pecaram? Vocês pecaram sim. Lembra que eu mandei vocês se purificarem 3 dias? Se tá todo mundo purificado, beleza, né? Mas, se vocês não estão, vamos ter que resolver essa questão. E aqui eles realmente respeitavam já a Moisés, né? A fala, respeitavam a ele sendo mediador entre Deus e o povo, né? Mostra eles validando Moisés como realmente sendo o líder nato do povo durante esse período aí. 22 em diante diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Não vistes que dos céus eu vos falei? Não farei deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, a tua ovelha e os teus bois em todo lugar, onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavadas, pois se sobre eles manejas as tuas ferramentas profanas, nem subirás por degrau ao seu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Então, aqui é a primeira orientação a respeito de como devia ser o altar. A gente tem sacrifícios lá no início, né? O próprio Abel faz lá o sacrifício a Deus, a oferenda a Deus, né? Antes de ser morto, né? Por Caim. Mas Abel faz o sacrifício a Deus, oferece ali das hortaliças, a gente vê Abraão, Isaac, cada um ali fazendo um sacrifício. Mas não tinha ali uma referência de como que devia ser feito esse altar. E aqui ele orienta, né? E repreende também, exorta o povo à idolatria, mais uma vez, né? Você pode usar esse termo aí também. Não deve ter estátuas, nem de ouro, nem de prata. Ele volta a repetir aqui e orienta a respeito do altar, né? Que o altar não podia ser de pedras utilizadas, né? Pedras em que já foram cortados algos. O altar tinha que ser um altar que o Senhor havia estabelecido, né? Havia se constituído. E ali deveria ser oferecido os animais, né? Quando fala animal, vai dizer holocausto, né? Que aí é um sacrifício a Deus. E também no finalzinho ele vai dizer que não pode ter degrau. Por que que não pode ter degrau? As roupas naquela época, elas eram tipo vestidos. E se fosse, eram túnicas. Hoje ainda a gente vê no Oriente Médio eles usando essas túnicas, né? E se tivesse degraus ali, a nudez ficaria aparente de cada um na hora de subir as escadas, né? E as vestes sendo largas, né? Subindo as escadas piorou. Aí aparece ainda mais o Forever Night. Então, não é para ter escada, é para subir direto. Máximo uma rampa.
E aí nós finalizamos o Êxodo capítulo 20. Agora nós seguimos com Mateus. Mateus agora, do 21 ao 35. Nós que da outra vez vimos aí a questão da humildade que devemos ter, a parábola da ovelha, né? Como tratar aí, parábola da ovelha? Não. A gente que viu aí a questão que devemos ser como crianças para herdar o reino dos céus, né? Sim, vimos a parábola da ovelha, tá certo. E vimos como que devemos tratar um irmão culpado, né? Que remete aí muito ao que a gente falou aí no Antigo Testamento, né? Que eu já comentei também hoje. E vamos agora do 21 para frente. Quantas vezes devo perdoar a um irmão? Muito conhecido também essa passagem. O Fábio tem até uma camisa, gente, 70 vezes 7. É a cota de perdões diário, né? Muita coisa. 490 vezes é muita coisa, hein? É muito perdão para liberar. E aí aqui a gente vai ver ele contando mais uma parábola. Parábola do servo impiedoso. A palavra nos fala assim. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Então, porque a gente tinha falado da outra vez de como tratar um irmão culpado, né? Leva na congregação, eu já repeti isso hoje. Chama um, chama outro, depois expõe. Mas e aí? Tem uma regra? Eu tenho que... Chega tal... Tantas vezes que me estressou, eu vou abandonar fulano de tal, né? E aí na cabeça de Pedro, é só 7 vezes que fulano já me estressou demais? E aí o que Jesus responde? Não, te digo que 7 vezes, mas até 70 vezes 7, 490 vezes a quantidade de vezes que você deve perdoar o seu irmão. E aí ele vai contar essa parábola, né? Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe que lhe devia 10.000 talentos, 10.000 dias de trabalho. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Deixa eu só te ilustrar aqui rapidinho, né? Aqui, ocasionalmente, fala do servo egoísta e cruel. Vou colocar assim, né? Esse servo aí que descobre o perdão, recebe o perdão aí da sua dívida, uma dívida muito grande, né? E o seu senhor, um rei, falar um rei muito poderoso, que usa aí de generosidade e perdoa a dívida. Só que em contrapartida, esse rapaz tinha um conservo que devia a ele uma quantia bem menor do que aquele havia sido perdoado. E aí, quando ele não paga, ele fica irado, ele fica estressado ao extremo. Cadê que eu perdi onde que eu estava? Verso 30. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão,
até que saldasse a dívida. Então, o que ele fez com o conservo dele? Ele pegou e o lançou na prisão. Não, você vai ficar aí, você vai ficar preso. Nasceu aí uma falta de amor assim tremenda, né? Ele achou mais fácil torturar aquela pessoa até que ele pagasse a dívida, ao invés de perdoar como ele havia sido perdoado, né? E aí o 31, vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se a seu servo, o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seus irmãos. Então aqui essas parábolas desafiam as nossas vidas a respeito do perdão, a importância da cota de perdão diários para com as pessoas, para com os nossos irmãos, né? A gente não deve fazer justiça com as nossas próprias mãos. A justiça vem do Senhor, a gente tem que entregar nas mãos do Senhor Jesus. Cabe a nós aí, nós entregarmos perdão a essas pessoas que cometem faltas graves com as nossas vidas. Não adianta a gente ficar com o coração duro, senão é como se a gente estivesse na prisão ali, sendo torturado com aquilo. Aquilo faz mal só para quem fica com essa situação no seu coração. A outra pessoa vive. Ela vive e ela nem enfrenta essas consequências. Mas cada um que não perdoa, ele se auto-prejudica. Ele traz aí, aprisiona dentro de si mesmo ressentimento, amargura, e aí a gente perde a oportunidade de experimentar a paz que excede todo o entendimento. Por quê? Porque a gente está preso na prisão da amargura, na prisão da falta de perdão. E aí Deus pede para que nós usemos de misericórdia, de graça, assim como Deus usa para conosco, para com as outras pessoas. É necessário perdão, perdoar os outros. Examine aí o seu coração, examine as suas atitudes, tenha compaixão para com as pessoas, para a gente experimentar a plena virtude de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos orar então para nós finalizarmos mais um dia de estudo. Deus, nós queremos agradecer mais uma vez pela sua palavra, Pai, pelos seus ensinamentos, pela sua lei, a lei a qual o Senhor deixou para a gente de referência, e pela sua graça e misericórdia que nos alcança a cada manhã. Que nós possamos ter um relacionamento saudável contigo, com os nossos irmãos da fé, um relacionamento amoroso, Pai, que nós não venhamos ter falta de perdão, guardar rancor no nosso coração, porque nós mesmos prejudicamos a nós mesmos. Então, nos ajuda, Pai, a atingir essa cota de 70 vezes 7, 490 perdões aí diários. Senhor, são muitos, mas é o que o Senhor nos ensina. Possamos ter esse mesmo coração igual ao teu, nosso Mestre. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí finalizamos mais um dia. Até a próxima.